Saudações, sejam bem-vindos à aula de número 4 de Programação Comercial oferecido pela ETAP, Escola Técnica Aberta do Piauí. Antes de começar a aula, desejo-lhes um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Boas festas de final de ano. Bem, nessa aula de número 4, iremos instalar e criar relatórios usando os componentes do pacote Force Report, que será o pacote ao qual nós vamos utilizar para fazer os relatórios. Revisando a última aula, nós criamos um banco de dados de cadastro, ao qual possuía 3 tabelas: funcionário, cargo e setor. Na tabela funcionário, possuímos os seguintes atributos: funcionário ID, que é a chave primária da tabela funcionário. A chave primária tem a função de representar unicamente cada registro da tabela, ou seja, cada linha da tabela. Cargo ID faz referência à tabela cargo. Setor ID, que faz referência à tabela setor, além dos atributos nome, CPF, data de nascimento e RG. Na tabela setor, nós temos a chave primária, setor ID, e descrição do setor. Na tabela cargo, nós temos a chave primária, que é cargo ID, e descrição do cargo. Lembrando que esse banco de dados foi criado no SGBD MySQL, ao qual estamos utilizando, versão 5.5. Vimos também a criação dos famosos CRUD, que é um acrônimo para Create, Reset, Update, Delete, ou seja, as operações de inserir, pesquisar, alterar e apagar dentro do banco de dados. Você vai estar persistindo, que é inserir no banco, pesquisando, que é retornando esses dados que foram persistidos, alterando, você incluiu e deseja alterar o valor do dado, você vai fazer um update, ou seja, alterar, e caso você insira algum dado e não deseje mais que ele esteja lá, você vai apagar, que é a operação de delete. Vimos que para criar essas operações de CRUD, utilizamos formulário com essas operações, ao qual fizemos o acesso ao banco de dados através do pacote ZIUS. Dentro desse pacote utilizamos alguns componentes para configurar essa conexão, e nos formulários nós utilizamos também componentes de manipulação de dados. Após persistir esses dados, nós precisamos recuperá-los. Não só recuperarmos de qualquer forma, mas sim de uma forma bem amigável, até mesmo que possa ser impressa através de um relatório. Uma importante característica que agrega valor a qualquer aplicação comercial é sua capacidade de gerar relatórios para seus usuários, sejam eles via web com HTML ou PDF, ou até mesmo uma ferramenta específica que nós vamos utilizar, no caso o pacote Force Report. O Force é a ferramenta que nós vamos utilizar. Para isso você vai ter que instalar no seu Lazarus. Primeiramente você vai fazer o download, ao qual eu disponibilizei um link para você fazer o download do pacote específico para Lazarus. Vamos copiar a DLL para a pasta System32 do Windows, também disponibilizei através de um link para vocês. E por fim, instalar o pacote Force Report. A instalação é bastante semelhante com o ZIUS-lib. Você vai em pacote, vai abrir o projeto do Force Report. Depois que você abrir o projeto, você vai compilar. Depois de compilar, você vai instalar. O Lazarus vai fazer esse processo e vai reiniciar, e vai ter a paleta Force Report disponível para você com os componentes. Vamos ver agora os principais componentes
que estão disponíveis para que vocês utilizem. Temos o RL Report, que é o componente principal, é o primeiro que deve ser adicionado no formulário no qual será construído o relatório. Ou seja, você criou o formulário, você vai adicionar o RL Report e dentro dele você vai adicionar os outros componentes referentes ao relatório. O exemplo, o RL Band, que permite adicionar seções no formulário, tais como cabeçalho, detalhes, sumário, rodapé, etc. Com RL Band você vai dividir aquele relatório em seções e vai colocar os elementos dentro de cada seção. Temos o RL Label e ou RL Angle Label. Simplesmente são rótulos que permite você adicionar texto estático ao relatório, tais como título e nome de colunas. O TRL Angle Label, ele é um rótulo igual ao TRL Label, só que ele tem uma pequena diferença. Você pode colocar o texto girando em direções diferentes da horizontal. Esses rótulos são bastante importantes para você identificar o detalhamento dentro do relatório, assim como nós vamos ver na atividade prática. Temos o RLDB-Text, que permite adicionar informações oriundas do banco de dados, semelhante aos componentes Data Controls. Como ele é semelhante aos componentes Data Controls, você vai precisar de um Data Source, ao qual vai fazer acesso aos componentes dos views, que no caso a gente vai usar o Read Only, que vai fazer consultas diretamente ao banco de dados. Temos o RL System Info, que permite adicionar informações de sistema ao relatório, tais como data, hora, quantidade de registros. Toda vez que você vai imprimir um relatório ou gerar um relatório, na verdade você está trazendo uma instância do banco, ou seja, como o banco está naquele momento, as informações que o banco possui naquele determinado momento. Então é bastante importante que quando você for gerar um relatório do banco de dados, você diga qual foi a data e o horário que você gerou esse relatório, permitindo que o usuário tenha noção de que aqueles dados eles são verdadeiros para aquele determinado momento que você puxou o relatório. Muito bem, agora vamos para a parte prática. Muito bem, senhores, vamos criar o nosso primeiro relatório. Vamos abrir o projeto da aula 3, programa de cadastro, ao qual possui 3 tabelas, a tabela funcionário, a tabela setor e cargo. Muito bem, para criar o nosso formulário de relatório, vamos em arquivo, novo formulário, vamos nomear o nosso formulário, atributo name, frm rel setor. O formulário, o relatório que nós vamos criar primeiramente será o relatório de setor. Nele vamos listar todos os setores ao qual os funcionários podem estar lotados. Muito bem. Vamos fazer uso agora do pacote Forte Report. Vamos até a paleta referente a ele e aqui nós temos os componentes. Antes de começar, vou salvar o relatório. Vou salvar o formulário. Vou chamar a unit do formulário de relatório de unit rel setor. E agora vamos fazer uso dos componentes da paleta. O primeiro componente que vamos fazer uso é o RL Report. Vamos adicionar
você percebe que aqui nós temos um componente visual semelhante a uma folha de papel, onde nós vamos adicionar os outros componentes que vão fazer parte do relatório. O próximo componente que vamos adicionar é o RL Band, que vai definir as seções do meu formulário. Vamos adicionar 3, um para um cabeçalho, onde nós vamos colocar algum texto, outro que vai dizer quais são as informações que vão aparecer do setor, no caso o ID e a descrição, e outra seção onde vai aparecer as colunas. Configurando o meu RL Report, eu vou dizer o que eu vou permitir aparecer. No caso, o cabeçalho da coluna, detalhe e o cabeçalho. Vamos dizer que o primeiro RL Band é referente ao cabeçalho, que o segundo é referente ao cabeçalho da coluna, e o terceiro, como já está marcado, é o detalhamento. Muito bem. Criamos a estrutura do nosso relatório, mas precisamos ainda fazer acesso ao banco de dados. Para isso, iremos adicionar mais componentes ao nosso Data Model, que é onde nós estamos agrupando os componentes de acesso ao banco de dados. Vamos abrir o Data Model. Aqui nós já temos o componente de conexão com o banco e os componentes que representam cada tabela do banco de dados. Vamos adicionar mais um. Vamos até a paleta Zero Axis e vamos fazer do uso do componente TZ Read Only Query. Nós vamos fazer uso desse componente especificamente porque ele permite fazer acesso ao banco de dados em modo consulta, ou seja, somente leitura, e ele é customizado para isso, ou seja, ele funciona mais rápido. Vamos indicar aqui qual é a conexão. Muito bem. Vamos colocar a string, ou seja, o comando de consulta do banco de dados. No nosso caso, queremos retornar todos os registros da tabela setor. Muito bem. Se tudo tiver dado correto, se tudo estiver dado certo, vamos poder ativar. Para poder ligar o relatório à conexão com o banco de dados, temos que usar o componente Data Source da paleta Data Access. Vamos adicionar. Vamos mudar o nome para DTS Real Setor. E vamos modificar também o nome do Read Only Query para ficar mais significativo. Vamos botar relatório setor. Muito bem. O Data Source vai apontar para ele. Não esquecendo de verificar se o componente que faz acesso ao banco está ativado. Depois que nós inserimos o componente dentro do Data Model, vamos salvar, voltar até o formulário com o relatório, e agora nós vamos indicar que esse relatório está ligado com o Data Source referente ao relatório de setor, DTS Real Setor. Muito bem. Vamos adicionar agora os elementos do relatório. No cabeçalho, vamos até aqui a paleta Forte Report. No cabeçalho,
vamos colocar um texto. Para isso vamos fazer uso do componente rllabel. Vamos colocar aqui o seguinte texto: relatório de setores, e logo após o texto vamos colocar também a data. Para colocar a data, vamos fazer o uso do seguinte componente: rl system info. Vamos colocar, ele já vem por padrão marcado com a data. Vamos até o atributo inf, tá aqui, ó. Ele vai mostrar a data, só que eu não quero a data resumida, eu quero a data completa. It full date. Muito bem. Agora vamos aqui ao cabeçalho da coluna. Como esse relatório é referente a setor, eu quero que ele mostre, me diga que vai aparecer o ID, no caso o identificador único do setor, e a descrição do setor. Para isso vamos adicionar mais um rllabel. Vamos mudar o caption para ID. Vamos adicionar um outro para mostrar o nome do setor. Muito bem. E agora vamos colocar o detalhamento. O detalhamento vai vir direto do banco de dados. Então vamos usar outro componente, o rldbtxt, que vai buscar os registros direto do banco de dados. Vamos indicar aqui qual data source ele se refere. No caso é o data source rel setor, que é relatório do setor, e indicar a qual atributo ele se refere, qual atributo da tabela ele se refere. No caso, o ID. Vamos adicionar um novo para a descrição. Temos que indicar novamente o data source e vamos indicar qual é o campo. No caso, descrição. Muito bem. Colocamos um cabeçalho da coluna e o detalhamento. Nosso formulário já está quase pronto. Vamos salvar. Falta agora chamar esse formulário através do formulário principal. Vamos até o formulário principal. Nele vamos modificar o nosso menu e adicionar mais um menu para os relatórios. E vamos adicionar um submenu para o relatório referente a setor. Para poder invocar, chamar o formulário de relatório, precisamos adicionar a unit. Vamos até a unit do formulário principal. Vamos até a seção de uses e vamos adicionar a unit do formulário de relatório. No caso, unit rel setor. Muito bem. Vamos agora chamar o relatório. Bem, até o presente momento, para chamar o relatório, estávamos colocando o nome do formulário e logo após o comando show. Como nós vamos chamar um relatório dessa vez, nós vamos ter que invocar o componente rl report e vamos pedir para ele dar um preview modal, ou seja,
e ele vai dar um preview do relatório que vai ser impresso ou que vai ser exportado para PDF ou exportado para XML, o que você desejar. Vamos salvar e testar a nossa aplicação. Só verificando se tudo está ok. Vamos até o Data Module. Relembrando, colocamos aqui um componente Read Only Query, que faz a consulta ao banco de dados, um Data Source que faz a ligação à consulta com os componentes referente ao formulário de relatório. Vamos testar. Está compilando, vai abrir. Vamos até o cadastro do setor e verificar que nós temos 2 setores cadastrados. Então no relatório esses 2 setores devem aparecer. Vou cadastrar o setor, mostrar o relatório e veja que está aparecendo os 2 setores que foram cadastrados. Você vê que tem as opções aqui do relatório, a opção de imprimir, enviar. Se houvesse mais páginas, você poderia percorrer as páginas e nós temos o nosso relatório funcionando.